Nós vamos tratar nessa aula do equacionamento de um trocador de calor a correntes contrárias e vamos também levar em consideração a variação do coeficiente global de transferência de calor ao longo do trocador de calor em função das temperaturas do fluido quente e do fluido frio. Isso vai nos gerar um sistema de equações acoplados e não lineares, que nós vamos resolver de forma iterativa. A nomenclatura é a mesma das aulas anteriores. A temperatura de entrada do fluido quente é TEQ, a temperatura de saída do fluido quente é TSQ, a temperatura de entrada do fluido frio é TF e a temperatura de saída do fluido frio é TSF. O calor total trocado é Q e a área total de transferência de calor é A. O equacionamento começa quando nós fazemos o diagrama de temperaturas em função da área de troca de calor. A linha vermelha representa a evolução da temperatura do fluido quente, a linha azul representa a evolução do fluido frio, a evolução da temperatura do fluido frio. Imaginemos agora um corte numa posição genérica de espessura dA. Nessa posição, a temperatura do fluido quente é TQ, a temperatura do fluido frio é TF, o calor trocado é dQ e a diminuição de temperatura do lado quente é dTQ, na direção positiva das áreas, e a diminuição da temperatura do fluido frio é dTF, também na direção positiva das áreas. E uma observação, isso não tem nada a ver com o sentido do fluxo do fluido frio, que é da direita para a esquerda. Prosseguindo, as três equações de balanço de energia. Primeiramente, o balanço de energia do lado quente, dQ igual a mQ CPQ dTQ, com um sinal de menos à frente aqui, para indicar que a temperatura diminui no sentido positivo das áreas. Próximo passo, balanço de energia do lado frio, dQ igual a menos mF CPF dTF, mesma coisa, esse sinal de menos aqui é para indicar que a temperatura diminui na direção positiva das áreas. E o terceiro balanço de energia, na interface, dQ é igual a U vezes a diferença de temperatura TQ menos TF, vezes a área de troca de calor naquela fatia diferencial que é dado por dA. A obtenção das equações diferenciais parte, então, dessas equações de balanço e nós calculamos o diferencial da diferença de temperatura d ΔT, que é igual a dTQ menos TF, que é igual a dTQ menos dTF, e substituindo as equações 1 e 2, a equação 1 no lugar de dTQ fica menos dQ sobre mQ CPQ, e a equação 2 no lugar de dTF fica menos dQ sobre mF CPF, rearranjando os termos, agrupando, colocando em evidência o termo menos dTQ, a gente obtém menos dQ, que multiplica 1 sobre mQ CPQ menos 1 sobre mF CPF. E substituindo a equação número 3, o balanço de energia na interface, no lugar de dQ, nós obtemos menos U TQ menos TF, vezes 1 sobre mQ CPQ, menos 1 sobre mF CPF, vezes dA. Rearranjando ainda novamente os termos, à esquerda eu coloco o diferencial original, dTQ menos dTF. E à direita eu coloco a expressão que nós havíamos obtido. E dividindo agora tudo por dA e reagrupando à esquerda da igualdade todos os parâmetros que têm a temperatura TQ e à direita todos os parâmetros que têm a temperatura TF, nós obtemos esta equação dTQ dA mais U, que multiplica 1 sobre mQ CPQ menos 1 sobre mF CPF vezes TQ, é igual a dTF dA mais U, que multiplica 1 sobre mQ CPQ menos 1 sobre mF CPF vezes TF. Essa equação contém as três equações de balanço, do lado quente, do lado frio e na interface, porém ela está acoplando a temperatura quente e a temperatura fria, as duas funções variáveis do problema. Seria possível resolver dessa forma, considerando TQ e TF como variáveis, porém é conveniente fazer uma manipulação para isolar TQ e resolver a equação só nas temperaturas TQ.
Isso pode ser feito considerando um balanço num volume de controle, conforme indicado na figura aqui pela linha pontilhada. Então, fazendo o balanço de energia nesse volume de controle e considerando que todo o calor cedido pelo fluido quente é absorvido pelo fluido frio, nós obtemos esta equação: mQCpq, o ΔQ do lado quente, Tq menos TSQ, é igual ao calor absorvido do lado frio, mFCPF, o ΔT do lado frio, TF menos TEF. Essa equação permite, então, escrever TF em função de Tq e demais parâmetros. Fica, então, assim: TF é igual a TEF mais mQCpq sobre mFCPF, que multiplica Tq menos TSQ. Uma observação: essa temperatura TSQ de saída normalmente não é conhecida a priori. E isso vai resultar no acoplamento de todas as equações. Essa mesma relação permite calcular a relação entre as derivadas de TF e TQ. Basta derivar essa expressão. Nós obtemos, então, dTF-dA é igual a mQCpq dividido por mFCPF vezes dTq-dA. Voltando agora na equação de balanço, a equação que contém os três balanços de energia do lado quente, do lado frio e na interface, e substituindo a expressão de TF em função de TQ que obtivemos no slide anterior, então essa é a expressão do slide anterior, e aqui o TF, e da mesma forma a expressão da derivada de TF em função da derivada de TQ nessa posição, e rearranjando e reagrupando os termos, nós obtemos uma equação que, escrita de forma simplificada, é um A vezes TQdA mais B TQ mais C TSQ igual a D TEF. Lembrando que TSQ não é conhecida a priori. E esses parâmetros A, B, C e D se escreve como está indicado, e isso é análogo ao equacionamento que obtivemos na aula anterior para o trocador de calor a correntes paralelas, apenas com algumas modificações de sinal. Prosseguindo, agora nós vamos equacionar a aproximação em diferenças finitas da equação diferencial que governa o problema. Agora, toda ela é escrita só em função das temperaturas Tq. Primeiro passo: fazer uma partição do domínio. Então, o domínio é o segmento 0A, que é particionado em n partes iguais, cada uma de tamanho ΔA. E a nomenclatura é a seguinte: Tq, n significa a temperatura Tq, calculado no ponto n ΔA. Isso, então, é válido para n igual a 0, 1 até n maiúsculo. E de tal maneira que Tq0 corresponde a Tq no ponto 0, que é a temperatura de entrada do fluido quente, e Tqn maiúsculo é igual a Tq, calculado no ponto A, a área total, e que corresponde à temperatura de saída do fluido quente. A essência do método das diferenças finitas consiste em substituir, em aproximar as derivadas, o quociente dTq-dA, por um quociente de diferenças finitas, ou seja, aproximar dTq-dA por ΔT-ΔA. O ΔT pode ser calculado de diversas maneiras diferentes. Por exemplo, podemos calcular como aqui, calcular a temperatura no ponto N e subtrair da temperatura calculada no ponto N-1. No equacionamento do trocador a correntes paralelas, nós havíamos feito Tqn mais 1 menos Tqn. É perfeitamente equivalente a essas duas maneiras, é apenas uma questão de conveniência. No caso do trocador de calor a correntes contrárias, esta é uma forma conveniente e daqui a pouco a gente vai ver por quê. Outra observação importante: os coeficientes AN, BN, CN e DN, ou seja, os coeficientes A, B, C e D, receberam índices N, para ressaltar o fato de que eles podem depender das temperaturas, portanto, dependem da posição do trocador de calor. E como havíamos observado anteriormente, não é possível desacoplamento das equações, porque aparece esse termo Qn maiúsculo, que é um termo desconhecido a priori.
Vamos ver então como isso pode ser resolvido. Está aqui a equação diferencial do problema, já na sua versão em diferenças finitas, e nós simplesmente rearranjamos alguns termos que multiplicam, os termos que multiplicam Tn-1, o termo que multiplica Tn minúsculo, o termo que multiplica Tqn maiúsculo e o termo independente de Tq do lado direito da igualdade. Essa expressão, então, é válida para n igual a 1, ou seja, substituindo n minúsculo igual a 1, obtemos, então, menos a1 sobre ΔA vezes Tq0. Tq0 é conhecida, é a temperatura de entrada do fluido quente, e nós vamos passar para o lado direito da igualdade. Fazendo isso, obtemos uma equação especial para a primeira linha de equações, B1 mais A1 ΔA vezes Tq1 mais C1 Tqn igual D1 TF mais A1 sobre ΔA TEQ. Essa equação nós vamos utilizar, vai corresponder à primeira equação da nossa matriz de equações. Fazendo agora para n igual a 2, agora a gente pode usar já a expressão genérica, menos A2 sobre ΔA vezes T1 mais B2 mais A2 sobre ΔA, tudo que multiplica Tq2 mais C2 Tqn igual a D2 TEF. Prosseguindo para n igual a 3, é análogo, A3 sobre ΔA menos A3 sobre ΔA vezes T2 mais B3 mais A3 sobre ΔA vezes Tq3 mais C3 vezes Tqn igual a D3 TEF. E para n igual a n maiúsculo, a última equação, menos AN sobre ΔA vezes Tn menos 1 mais Bn mais AN sobre ΔA, que multiplica Tqn, mais Cn Tqn igual a dNTF, e essa Tqn é a mesma que está aqui, portanto, a gente vai colocar em evidência, e a equação vai ser escrita dessa forma, menos AN sobre ΔA vezes Tn menos 1 mais Bn mais AN sobre ΔA mais Cn vezes Tqn igual a dNTEF. E essa é uma equação ligeiramente modificada que só vai ser usada na última linha da matriz de equações. Prosseguindo, então, a estrutura da matriz tem essa forma. A primeira linha tem um elemento não nulo aqui na primeira coluna, depois zeros até a última coluna, que é o termo que multiplica Tqn. Ou seja, eu tenho um termo não nulo que multiplica Tq1, depois um outro termo não nulo que multiplica Tqn, o último termo lá, a última temperatura desconhecida. A partir daí, as linhas se tornam semelhantes, um termo que multiplica Tq1, um termo que multiplica Tq2, depois zeros até o termo que multiplica Tqn, que está sempre presente, assim sucessivamente até a última equação, na qual eu tenho só um termo multiplicando o Tqn menos 1 e um outro termo multiplicando Tqn maiúsculo. E aqui o vetor de termos independentes com posições não nulas em todo o vetor. Nós podemos também relembrar as equações que usamos para calcular Tf e Q em função das temperaturas Tq determinadas na solução desse sistema de equações. Prosseguindo, um exemplo numérico, que é praticamente o mesmo que fizemos na aula anterior, só que agora o trocador é correntes contrárias. Então, vamos imaginar que eu tenho vinhaça, que eu vou considerar como sendo água, simplesmente, a 2,5 kg por segundo, 90 graus temperatura de entrada. Fluido frio, água também 1,3 kg por segundo, entrando a 25 graus Celsius. As temperaturas de saída TSQ, TSF, e queremos determinar os perfis Tq de A, Tf de A e Q de A, para uma área total de 2 metros quadrados. Aqui eu coloquei um desenho só para justificar o fato de que nós vamos usar, ou poderíamos usar, a correlação de Dittus-Boelter, que é feita para tubos lisos. Essa correlação é dada aqui, lembrando antes que U, na verdade, é o recíproco da soma de todas as resistências térmicas, das três resistências térmicas de convecção do lado quente, de condução na interface e de convecção do lado frio. Esse termo aqui nós podemos desprezar, porque normalmente o K,
que é o K, o coeficiente de condutibilidade térmica do material do tubo. Geralmente é um material bom condutor, cobre ou alumínio. Então esse número é bastante grande. E a espessura de condução também é um valor pequeno, alguns milímetros no máximo. Então esse termo aqui normalmente pode ser desprezado em relação a essas duas outras resistências térmicas. Dessa maneira, o U depende dos coeficientes de convecção e, como vimos já, é uma relação dada pelo número de Nusselt e Reynolds e Prandtl do fluido quente, no caso do fluido quente, e a mesma coisa do fluido frio, no caso do fluido frio. Ou seja, é sempre uma relação de Nusselt com Reynolds e o número de Prandtl. A correlação de Dietz-Bolte é bastante conhecida. Nusselt é igual a 0,023 vezes Reynolds elevado a 4/5 vezes o Prandtl elevado a n. Esse coeficiente n vale 0,4 para aquecimento, 0,3 para resfriamento. O número de Prandtl pode variar de forma bastante ampla, de 0,6 até 160. A correlação é para escoamentos turbulentos plenamente desenvolvidos, ou seja, Reynolds maior do que 10⁴, e para situações em que os efeitos de entrada podem ser desprezados, ou seja, a relação entre o comprimento do tubo e o diâmetro do tubo é maior do que 10. Ressaltando mais uma vez a questão da dependência das propriedades termofísicas em função da temperatura, eu coloquei aqui uma tabela mostrando a variação de algumas propriedades termofísicas da água, a pressão ambiente e para temperaturas variando de 10 até 95 graus. Então, nós vamos olhar a densidade, o calor específico, a condutibilidade térmica da água, a viscosidade e o número de Prandtl. É possível ver que a densidade varia razoavelmente, 999,7 kg por metro cúbico até 961 kg por metro cúbico, isso aqui dá perto de 4%. Cp varia bastante pouco, 4,19 até 4,21. A condutibilidade térmica varia de forma um pouco mais significativa, de 580 até 677. A viscosidade varia muito, de forma bastante drástica, 1.305 micropascais segundos a 10 graus, até cerca de 300 micropascais segundo a 95 graus. O número de Prandtl, então, que combina essas outras propriedades, varia de 9,44 até 1,84. Essas tabelas podem ser usadas para se definir, para se construir polinômios que representam o calor específico, a densidade, a condutibilidade, a viscosidade e o Prandtl em função da temperatura, como fizemos aqui. Aqui, então, seria o gráfico da densidade em função da temperatura, os pontos dados na tabela em função das propriedades termodinâmicas, e aqui o polinômio de ajuste dessa curva. Mesma coisa para o calor específico, condutibilidade térmica e viscosidade. Esses polinômios, que representam essas propriedades termofísicas em função da temperatura, podem ser substituídos na correlação de Dietz-Bolte para poder, então, definir um coeficiente de convecção que dependa da temperatura. Ou seja, K de T seria esse polinômio aqui. D não vai variar, o diâmetro do tubo, 0,023. Ρ seria esse primeiro polinômio. V, a velocidade, vezes o diâmetro constante, vezes μ de T, a viscosidade, esse polinômio, tudo elevado a 4/5. Cp, esse polinômio aqui. μ, a viscosidade, esse último polinômio. E K, a condutibilidade térmica que está aqui, elevado a n. Ok? Porém, eu quero separar um pouco as dificuldades, então nós vamos fazer o seguinte, sem perda de generalidade, como havíamos feito também no trocador de calor a correntes paralelas, nós vamos supor que MCP, a capacidade térmica, é constante, porque vimos que CP varia muito pouco, e os coeficientes de convecção, que poderiam ser expressos em função da correlação de Dietz-Bolte, na verdade, vão ser arbitrados por nós, da mesma maneira como fizemos no trocador de calor a correntes paralelas. Isso ressaltando, repetindo, sem perda de generalidade, e porque nós vamos ter também uma aula específica em que esses parâmetros vão ser modelados através da equação da correlação empírica de Dietz-Bolte.
Vamos então fazer a implementação destas equações e diferenças finitas numa planilha, no caso a planilha Excel. Eu já deixei dividida a planilha, como sempre. À esquerda dessa barra amarela, eu vou colocar os parâmetros do problema, as vazões, as temperaturas de entrada, e à direita da barra amarela, as equações de simulação em diferenças finitas propriamente ditas. Eu vou puxar o desenho aqui para o campo de visão para facilitar. E vamos então digitar os parâmetros MQ, CPQ, TEQ, os dados do fluido quente, MF, CPF, TEF, os dados do fluido frio, a área total, a divisão e o incremento de área. Vamos colocar as unidades aqui na terceira coluna, quilogramas por segundo, quilojoules por quilograma por Kelvin, e graus Celsius para a temperatura. Vou copiar essas unidades aqui porque são as mesmas para os dados do fluido frio. A área em metros quadrados, adimensional e metros quadrados. Vamos colocar já alguns parâmetros. A vazão 2,5 kg por segundo, 4,19 que é o CP da água, e a temperatura de entrada 90 graus, a vazão do fluido frio 1,3 kg por segundo, 4,19 também água, e está entrando a 25 graus. A área total 2 metros quadrados, nós vamos dividir em 15 partes, e aqui a gente já pode programar uma fórmula, que é o 2 metros quadrados dividido por 15. E para facilitar a referência a esses parâmetros, eu vou renomear as células. Então, aqui eu vou dar o nome de MQ, CPQ, TEQ. Depois, MF, CPF, TEF, a área A, N e, por fim, DA. Vamos conferir. MQ, CPQ, TEQ, MF, CPF, TEF, A, N e DA. Ok. Então, agora, tirar do campo de visão e nós vamos programar aqui a parametrização. Então, primeiro eu vou começar com o meu contador N e a área A. Só para ficar mais bonitinho, eu vou centralizar esses rótulos. Então, o N vai de 0 até 15, 0, 1 até 15, e o A é sempre igual ao N vezes dA. Então, ele vai de 0 até 2 metros quadrados. Feito isso, o que nós precisamos agora é definir alguma estimativa para as temperaturas TQ e para as temperaturas TF, a partir das quais nós vamos calcular o U, o coeficiente global de transferência de calor, e os parâmetros da equação em diferenças finitas, o A, B, C e D. TQ, para N igual a 0, nós sabemos já de antemão que é igual à temperatura de entrada do fluido quente, os 90 graus. E nós vamos fazer o seguinte: como o fluido quente cede calor, a sua temperatura diminui, então nós vamos simplesmente supor que a temperatura baixa 1 grau a cada passo dA. Ou seja, então aqui eu escrevo que a temperatura é igual a anterior menos 1 grau, copio essa fórmula até lá embaixo, e ele diminui aqui, estimativamente, de 90 até 75 graus. Esse 75 é maior que a temperatura de entrada do fluido, 25 graus. Então, está tudo ok aqui, não estou violando nada. E vou supor do lado frio a mesma coisa, ou seja, que a temperatura aumenta 1 grau a cada passo dA. Então, eu vou supor que essa temperatura aqui é igual à anterior, mais 1 grau, e vou esticar essa fórmula até lá em cima. Então, ela está variando agora, supostamente, de 25 até 40. Isso, obviamente, não é a resposta, mas é apenas um chute inicial para o cálculo do U e dos demais parâmetros. Com respeito ao U, conforme nós havíamos explicado, nós estamos arbitrando a sua variação em função das temperaturas, embora isso pudesse ser feito
através das correlações no caso de Ditus-Boelter. É só para simplificar e para separar um pouco as dificuldades. Então, vamos digitar a fórmula para U que arbitramos, igual 2,5 mais 0,04, que multiplica, abre parênteses, TQ, na célula G2, menos 69,83, fecha parênteses, mais 0,08 vezes, abre parênteses, TF, a célula H2, menos 32,33, fecha parênteses e Enter. Está lá o U, e se eu esticar essa fórmula, dá para ver então que ele está variando de 3,92 até 2,12. A partir daí, podemos calcular o A, o B, o C e o D. Vamos então digitar essas expressões. A é igual a 1 menos MQ vezes CPQ sobre MF sobre CPF. Então está lá o A. O B é igual a U, que está aqui na célula I2, vezes 1 sobre MQ sobre CPQ, menos 1 sobre MF sobre CPF, fecha parênteses, vezes, abre, 1 menos MQ vezes CPQ sobre MF sobre CPF. Fecho parênteses aqui e vamos agora à letra C. Então, a letra C igual U, a célula I2, vezes, abro parênteses, 1 sobre MQ sobre CPQ, menos 1 sobre MF sobre CPF, fecho parênteses, vezes MQ vezes CPQ sobre MF sobre CPF, e a última fórmula é igual a U, que está aqui na célula I2, vezes, abre parênteses, 1 sobre MQ sobre CPQ, menos 1 sobre MF sobre CPF. Ok? Vale a pena a gente dar uma conferida. Vamos lá, na letra A. 1 menos MQ CPQ sobre MF sobre CPF. Ok? A seguinte, B. U vezes 1 sobre MQ sobre CPQ, menos 1 sobre MF CPF, vezes 1 menos MQ CPQ sobre MF sobre CPF. Ok, também a letra B. O C, U vezes 1 sobre MQ sobre CPQ, menos 1 sobre MF sobre CPF, vezes MQ vezes CPQ sobre MF sobre CPF. Ok, também. A letra D, U, que está na célula I2, que multiplica 1 sobre MQ sobre CPQ, menos 1 sobre MF sobre CPF. Então, está feito aqui. Vou tirar essas fórmulas do campo de visão. E agora a gente vai começar a implementação propriamente dita das equações, das matrizes que descrevem o sistema de equação. E eu vou separar também, fazer uma divisão aqui. E para facilitar, eu vou fazer uma espécie de gabarito aqui, para contar que equações são escritas em que posição. Lembrando que, para nós, a primeira equação começa em n igual a 1. Então, isso daqui eu vou escrever equação 1, alinhado aqui com a posição do n igual a 1. Equação 2, e assim sucessivamente, até a equação de número 15. E as variáveis, então, vão ser TQ1, já que TQ0 eu conheço, né? TQ2, e da mesma maneira, isso vai se estender até TQ15, 14, 15. Saiu ligeiramente do campo de visão, vou recentralizar, então tá ok. E vou pintar essa região aqui de uma cor diferente para nos guiarmos através disso daqui. Então aqui eu vou programar as matrizes do problema. Eu vou buscar as fórmulas que nós vamos usar para isso. Essa daqui é a fórmula especial para a primeira linha, a fórmula genérica e a fórmula especial para a última linha. Ok? Então vamos, primeiramente, encher a matriz de zeros. Então vamos lá encher essa matriz aqui de zeros, aqui e aqui.
e vamos começar a programar já a fórmula especial para a primeira linha. Então, multiplicando o TQ1, eu tenho B1, que está aqui, na célula K2, ok? Eu vou dar um Enter aqui, mas eu só esqueci, na verdade, de puxar essas fórmulas até aqui embaixo. Então, eu já tenho valores numéricos para A, B, C e D, para N igual a 1, 2 até 15. Então, voltando ali na fórmula do TQ1, é B1, que está na célula K3, mais A1, que está na célula J3, sobre DA. Então, esse aqui é o parâmetro que multiplica TQ1. Depois eu tenho C1 multiplicando o TQN, que é o TQ15, portanto, aqui na última coluna. Então, eu vou lá na última coluna, igual C1, que está aqui na coluna L, na célula L3. Então, está aqui a fórmula especial para a primeira linha. Eu já vou até fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, pintado de outra cor, uma coluna para os termos independentes do problema matricial. Então, na primeira linha, conforme a gente viu, aqui a gente tem D1, TEF. D1, então, aparece aqui na coluna M, na célula M3, vezes TEF, mais A1, que está na coluna J, sobre DA, vezes TQ0, que é TEQ, a temperatura de entrada do fluido quente. Então, está aqui a primeira linha da equação, já com o seu termo independente. E essa fórmula agora eu vou pôr aqui embaixo, porque nós não vamos mais usar. Vamos agora programar as linhas intermediárias do meio aqui da matriz. Então, vamos lá. O primeiro termo, que multiplica a temperatura anterior, é igual a menos AN. A N, então, aparece aqui na coluna J, no caso aqui a célula 4, sobre DA, Enter. Então, aqui já está o termo que multiplica T menos 1. Depois, o termo que multiplica a TQN, que está aqui na frente, é igual a BN. BN aparece na coluna K, na linha 4, mais AN, coluna J, linha 4, sobre DA. Agora sim, Enter. E o que eu teria que fazer é copiar essas duas fórmulas, uma linha para baixo, uma coluna para a direita. Mas se eu fizer isso, eu vou atualizar os endereços, o J4, por exemplo, e o K4, J4 na outra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ancorar uns endereços correspondentes à coluna. Então, vou usar aqui o caractere dólar e mesma coisa nessa outra fórmula, dólar K4, dólar J4. Ok? Então, vamos fazer um teste. Selecionei as duas, Ctrl C, uma para baixo, uma para a direita. Ctrl V. Vamos ver se ficou certo? Então, aqui é o AN sobre ΔA. A está na coluna J, agora na linha 5. Então, está certo. A seguinte é o termo B mais A sobre ΔA. Então, o B está na coluna K, agora na linha 5. E o J, que é esse AN, na linha 5 agora, então continua certo. Então, o que a gente vai ter que fazer agora é Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, até a última linha lá embaixo. Ctrl C, Ctrl V. E provavelmente eu vou tirar isso na edição para não ficar muito longo. Ok. Então, fizemos isso. Lembrando que vamos ter que corrigir essa daqui, até apagar. Não, deixa aqui porque fica fácil. E faltou programar aqui os termos independentes. Então, vamos lá na primeira linha. Puxar a fórmula aqui de novo. Os termos independentes são... Perdão, puxei a fórmula errada. Os termos independentes estão aqui. DN/TF. Então, igual. DN aparece aqui na coluna M, na célula 4. Vezes TEF. Ok, aqui não há problema de ancoragem de endereços, então eu só arrasto isso lá para baixo.
Agora sim, vamos programar a última linha. A última linha, o termo que multiplica a temperatura anterior, n-1, está ok, é menos A sobre ΔA, vamos conferir esse termo aqui. Então, está certo, menos J, que contém os parâmetros A sobre dA. A diferença está aqui, o termo que multiplica o TQN, que é o BN, o B aparece na coluna K, tá certo? AN sobre ΔA, A aparece na coluna J, tá certo? Apenas somado aqui CN. Então, eu vou lá, digito mais, e o CN aparece na coluna L, na posição 17 aqui no caso. Perfeito. Então, a última coisa que falta fazer agora é programar os termos aqui da última coluna. Na verdade, é só puxar essa fórmula aqui para baixo que fica certo, né? Que é Cn vezes Tqn. Então, vamos conferir, pegar um termo genérico aqui. C, de fato, aparece na coluna L, vezes Tqn, que é a coluna correspondente a Tq15. Ok? Então, se está tudo certo, se eu não errei em nenhuma fórmula programada, tudo que a gente precisa fazer é resolver esse sistema de equações. Para facilitar, eu vou copiar essa formatação, Ctrl C, Ctrl V, obviamente eu vou apagar as fórmulas aqui, porque não me interessa, e passo 1, inverter a matriz do problema. Eu vou usar a função pronta do Excel, igual matriz.inverso. Abro parênteses, defino o range da matriz a ser invertida, fecho parênteses, Enter, está ali a matriz inversa. Para extrair os demais elementos, eu vou usar um comando de teclas que está informado no help da função matriz inversa, e que é o seguinte: copio, Ctrl C, seleciono o range onde eu quero exibir a matriz, digito F2, Ctrl Shift, Enter. Então está lá a função dando a matriz inversa da matriz dos coeficientes do problema. Próximo passo é multiplicar a inversa pelo termo independente. Então, eu vou ter aqui as temperaturas TQ. Vou colocar um rótulo aqui, TQN. E aqui, já vou aproveitar, vou digitar TFN. Vou pintar aqui de azulzinho também. E vou, inclusive, deslocar um pouquinho a tela para facilitar a visualização. Então, vamos lá. Primeiro cálculo das TQNs. Eu vou, então, usar a função Excel matriz.mult. Abro parênteses, o range da primeira matriz a ser multiplicada, ponto e vírgula, a segunda matriz a ser multiplicada, que é um vetor de termos independentes, fecho parênteses, Enter, e está lá, Ctrl C, F2, Ctrl Shift, Enter, para extrair os demais termos, e dá para ver então que a temperatura TQN está variando de 88 alguma coisa a 69,94. A fórmula que eu vou usar para calcular o U em função das TQNs, eu vou colocar aqui do lado e vamos então programar. Isso aqui é igual a TEF mais MQ vezes CPQ sobre MF sobre CPF, que multiplica TQN, que está aqui do lado, menos a temperatura TQN maiúsculo, que é a temperatura de saída, que ela aparece aqui embaixo. E como eu vou copiar essa fórmula para baixo, eu não quero que esse último endereço se altere, a TQN maiúsculo, então digito F4 para ancorar o endereço. Fecho parênteses, Enter. Então agora é só puxar aqui embaixo e está coerente, né? Estou reobtendo aqui os 25 graus que eu já sabia a priori. Pois bem, o que eu preciso fazer agora é iterar, quer dizer, pegar essas temperaturas que foram calculadas a partir de uma primeira aproximação para TQN e TFN, pegar essas temperaturas e substituir aqui nesse vetor de temperaturas, ressaltando que, exceto, né, nós não vamos substituir as duas primeiras ali, que só serviu para calcular o U, A, B, C e D, no caso para N igual a zero. Eu vou até deixar pintado aqui de cor diferente para não confundir. Então, o que eu vou fazer? Ctrl C, vou copiar aqui, só que, opa, cometi um erro, vou selecionar, Ctrl C, e se eu digitar Ctrl V nessa região, ele vai copiar as fórmulas
e vai dar uma recursividade que ele não vai saber resolver. Então eu tenho que fazer, na verdade, uma colagem especial, valores. E então eu tenho uma nova aproximação e uma nova correção e eu teria que então iterar isso. Para não precisarmos toda hora ficar fazendo isso, vamos programar uma macro, bastante simples. Eu clico aqui na aba Desenvolvedor e ligo o gravador de macro. Ele me oferece um nome default, uma tecla de disparo que pode ser Ctrl H, digito OK e agora ele está registrando todos os comandos que eu for dar. Os comandos vão ser o seguinte: selecionar, Ctrl C, venho aqui para a região, seleciono, faço colar especial valores e eu gosto de terminar colocando o mouse aqui e digitando Escape. Para parar a gravação da macro, clico de novo na aba Desenvolvedor e Parar Macro. Pois bem, então agora toda vez que eu digitar Ctrl H, ele vai iterar e vai refinando sucessivamente a aproximação das temperaturas. E o que a gente pode fazer, inclusive, é plotar um gráfico, né? Vou inserir um gráfico aqui de linhas para a gente poder visualizar essas temperaturas. Vou deixar aqui bem grande para facilitar a visualização. Apagar a legenda, apagar essas linhas. E vamos mostrar o seguinte: o que eu queria mostrar agora para vocês é a convergência e depois a diferença que está em calcular com o U variando em função da temperatura e assumirmos um U médio para todo o cálculo. Primeiramente, vamos ver a robustez. Eu vou começar agora, por exemplo, com 90 graus para todas as TQs e 25 para todas as TFs. Então eu tenho 90 graus constante para TQ, 25 constante para TF. Vou digitar Ctrl H algumas vezes e nós vamos ver essas curvas convergindo rapidamente. Então é bastante robusto o método. Eu posso até partir de uma aproximação que eu sei que não é correta, né? Tudo 90 graus. A outra aproximação, outro aspecto que eu queria mostrar é o seguinte. Eu não sei se vocês estão vendo aqui o U médio. Na verdade, vocês não estão vendo porque está fora do campo de visualização. Então, eu vou calcular média e vou calcular a média de todos os U's. Fecho parênteses. Opa, meti um erro aqui. Igual média, abro parênteses, de todos os U's. Fecho parênteses e está lá. Então, o médio é 3,58. Eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar 3,58 em todos os valores de U e vou comparar com as temperaturas calculadas anteriormente para o U variável. Ok? Só que antes, eu vou, para efeito de comparação, eu vou pegar essas temperaturas TQ aqui, vou deixar aqui embaixo, vou colar valores. E aqui depois eu coloco as temperaturas calculadas com o médio igual a constante. Então vamos colocar 3,58 em todos os valores de U, 3,58. Vamos lá. Copio essa fórmula até lá embaixo. Ok. E vou iterar algumas vezes. Ctrl H. E agora então seleciono essas temperaturas. Vou colar valores aqui embaixo. E vou comparar as duas. Na verdade, eu posso usar esse mesmo gráfico aqui, né? Então, essas duas aqui, tá lá. Então, dá para ver o seguinte, que as temperaturas, no caso TQ, mas o mesmo efeito se produz para TF, são muito bem aproximadas nas extremidades do trocador de calor, ou seja, as temperaturas de entrada e saída. O erro maior ocorre nas temperaturas no interior do trocador de calor. Aqui é que está a maior diferença, o maior erro. Isso afeta menos os balanços globais de energia, ou seja, se você está só calculando o trocador em termos dos seus parâmetros globais de entrada e saída, então é bastante interessante esse método de especificar um médio constante, desde que você seja capaz de acertar esse valor, 3,58 no caso aqui, ou de pelo menos oferecer uma boa aproximação, uma boa estimativa para esse 3,58. Agora, essa diferença que a gente sabe que ela existe, ela vai afetar no cálculo
mecânico, no dimensionamento mecânico do trocador de calor, que tem que resistir às tensões mecânicas originadas pelas diferenças de temperatura, ou seja, por diferentes dilatações do trocador de calor. Se você sabe que o erro vai ser maior aqui, porque você aproximou U por U médio, então você vai ser obrigado a usar coeficientes de segurança mais significativos, maiores, portanto, o seu trocador de calor pode se tornar mais pesado, mais robusto ou desnecessariamente pesado e robusto, porque você tem um maior grau de incerteza aqui no interior do trocador de calor. Correto? Então espero que vocês tenham aproveitado este vídeo.